Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Continuando com o programa da UC de Farmacognosia 2, hoje discutiremos, abordaremos as saponinas, uma importante classe de metabólitos secundários vegetais. Ah, as saponinas, esse termo saponinas deriva do latim sapo, sabão. É um amplo grupo de heterosídeos ou de núcleo esteroidal ou de núcleo triterpênico, constituindo de uma porção hidrofílica, onde nós temos uma ou mais cadeias de açúcares monossacarídicos ligados e uma porção lipofílica, que pode ser constituída essa porção lipofílica por um núcleo triterpênico ou um núcleo esteroidal. Por essa composição química, onde uma parte da sua estrutura química possui uma porção lipofílica e a outra parte da sua estrutura química, uma porção hidrofílica, ela apresenta propriedades tensoativas e emulsificantes, interagindo tanto com substâncias de natureza lipo quanto hidrofílicas. Termos gerais, as saponinas, na sua porção hidrofílica, ela pode ser monodesmosídica, uma cadeia de açúcar, ou bidesmosídica, com duas cadeias ali de açúcares ligados. Os principais monossacarídeos encontrados são a glicose, galactose, raminose, arabinose, xilose e fucose. E também ácidos glicurônico e galacturônico. Em termos de ocorrência e distribuição, nós podemos dividir as saponinas em três principais grupos conforme o seu núcleo esteroidal ou triterpênico. Em termos de saponinas esteroidais, nós temos as saponinas esteroidais neutras, que ocorrem tanto em mono quanto em dicotiledôneas. Em termos de monocotiledôneas, gênero Smilax, gênero Dioscorreia e os gêneros Agave e Yucca. E em dicotiledôneas, Digitalis e Trigonella. Também nós temos as saponinas esteroidais básicas, que são glicoalcaloides com núcleo esteroidal, muito comum na família Solanaceae, na família botânica Solanaceae, mais especificamente no gênero Solanum. E, por último, as saponinas aí com núcleo triterpênico, ocorrendo aí principalmente nas dicotiledôneas, por exemplo, na família Sapindácea, Sapotácea, Ariaceae, né? E Primulácea. Em termos de aspectos químicos, as saponinas apresentam oses ligadas ao agrupamento OH com orientação em beta no carbono 3, no carbono da posição 3. Uma molécula grande com elevada massa molecular de 600 a 2000 unidades de massa atômica, misturas complexas devido a uma possibilidade de variedade tanto de agliconas quanto de açúcares, e conforme mencionado anteriormente, nós podemos dividir as saponinas em três grupos principais: as saponinas esteroidais, as saponinas esteroidais alcaloídicas e as saponinas triterpênicas, conforme a sua porção lipofílica. Em termos das saponinas esteroidais neutras,
né? Destaque aí para duas classes, dois exemplos, o furostano e o espirostano, né? Nós observamos aí a presença, né, no seu núcleo esteroidal composto por 5 anéis no furostano. Os anéis A e B, sendo os anéis A e B nas duas estruturas, podendo apresentar uma fusão cis com hidrogênio número 5, né, ligado ao carbono número 5 em posição beta, ou uma fusão trans, como o mesmo hidrogênio na posição 5 ligado em posição alfa. As fusões dos anéis B e C e D são trans, enquanto os anéis D e E têm junção cis. Já as saponinas esteroidais básicas, aí nós temos dois tipos, dois exemplos, o tipo espirossolano e o tipo solanidano. Nós observamos, não é, a presença de um heteroátomo de nitrogênio cujo hidrogênio ligado a este átomo de nitrogênio, né, confere ali o caráter alcalino, né, desta estrutura química, a presença desse heteroátomo de nitrogênio. Já as saponinas triterpênicas possuem, por sua vez, 30 unidades de carbono, são heterosídeos de triterpenos. Os três principais estruturas são do tipo beta-mirina, alfa-mirina e lupeol. São os três principais aí saponinas, grupos de saponinas, exemplos de saponinas de núcleo triterpênico constituído aí por 5 anéis e 30 unidades de carbono. Com relação aos aspectos biológicos, as saponinas apresentam baixa toxicidade pela via oral para animais de sangue quente, porém são tóxicas se administradas pela via parenteral. Podem promover, devido ao seu caráter de interação aí, com membranas celulares, enfim, né, esse caráter, né, tanto lipofílico quanto hidrofílico, a irritação de mucosas, a complexação com esteroides, como por exemplo colesterol, proteínas e fosfolipídios de membrana. E aí destaca-se muito nos aspectos biológicos a ação das saponinas em membranas celulares, promovendo aí alteração da permeabilidade dessas membranas celulares e destruição dessas membranas. Salvo aí alguns exemplos de atividade hemolítica e ictiotóxica, né? A toxicidade frente a peixes, que eram testes ali bem utilizados para a verificação da presença de saponinas, devido à sua interação com membranas celulares, alterando a permeabilidade das membranas celulares ou, em alguns casos, a destruição desta membrana celular. Recomendo aí para leitura esse artigo da Phytochemistry, né, de 2011, onde ele aborda aí os diversos mecanismos ali envolvidos, né, na interação de saponinas com a membrana celular, as membranas lipoproteicas aí, com 3 mecanismos aí básicos de interação, com a formação, a disrupção através de formação de poros nessas membranas, ou formação de vesículas, né, um mecanismo de vesiculação dessas membranas, ou então uma disruptura da característica dos domínios da
membrana, de qualquer forma alterando a sua estrutura inicial, alterando assim a permeabilidade da membrana. Outras atividades biológicas relacionadas aí a drogas vegetais, né, contendo saponinas são atividade antimicrobiana, atividade antimicótica, atividade antiviral, aí principalmente essas atividades ligadas aí à questão de ruptura, né, a interação dessas saponinas com membranas celulares, a ação anti-inflamatória, algumas saponinas também com ação diurética, outras expectorantes com ação mucolítica, como discutiremos à frente, funcionando nessa questão expectorante como um mucolítico, né, quebrando, né, o muco, né, presente nas vias aéreas, né, superiores ali da pessoa, né, aí facilitando a expectoração e eliminação desse buco, ou popularmente denominado catarro. Ação cicatrizante, entre outras. Em termos ali mais específicos do emprego farmacêutico das saponinas, elas, devido a seu caráter, né, tanto lipofílico como hidrofílico, seu caráter emulsificante de redutor de tensão superficial, né, são utilizados como detergentes para sabões, líquidos, shampoos, loções capilares, dentais, também são utilizados aí como adjuvantes para aumentar a absorção de medicamentos. Também nós temos algumas saponinas esteroidais que são utilizadas como precursores aí para a semissíntese de esteroides, como por exemplo a diosgenina, que é uma saponina extraída de plantas do gênero Dioscorreia, né? Muito utilizados como precursores ali para a síntese parcial ou semissíntese da progesterona, né? Utilizado aí, o hormônio feminino muito utilizado na terapêutica. Outra, como a ecogenina, presente na planta conhecida popularmente como sisal, a agave cisalana, onde nós temos que a ecogenina atua como um precursor, né, para a síntese parcial ou semissíntese da cortisona ou hidrocortisona, que são aí anti-inflamatórios esteroidais, né? Corticoides aí muito utilizados na terapêutica de processos alérgicos, processos inflamatórios, né? Também exemplo de misturas de saponinas, de diversas saponinas aí com destaque para a saponina denominada QS21, de uma espécie vegetal denominada Quilaia saponaria, onde esta saponina é utilizada como um adjuvante para aumentar a resposta imunológica, também muito utilizado como um adjuvante imunológico inserido em algumas vacinas e outros medicamentos de uma maneira geral que trabalham com a questão de gerar resposta imune, além do que são componentes ativos das saponinas de diversas drogas vegetais e fitoterápicos, como por exemplo com ação expectorante, não é, mucolítica, como a Polygala senega, conhecida popularmente como polígala, a Primula veris, a prímula, a Grindelia robusta, Grindelia, e a Hedera helix, conhecida como Hera. E é um exemplo de produto farmacêutico obtido a partir de plantas contendo saponinas. Nós temos
medicamento fitoterápico aí na sua apresentação como xarope, não é? Que tem como ativo um extrato seco das folhas da planta Hedera helix, da era, contendo aí 7 miligramas por ml desse extrato seco das folhas. Esse extrato seco corresponde a aproximadamente 0,75 miligramas por ml do marcador Hederacosídeo C, cuja estrutura química é representada, uma saponina. Tem ação ali mucolítica, né, favorecendo a expectoração, a eliminação do muco, popularmente conhecido como catarro. A outra apresentação do Abrilar, agora não como xarope, mas como um sachê contendo ali cada sachê contém ali 3,4 gramas, não é? Que contém ali 65 miligramas de extrato seco da Hedera helix, correspondendo ali a cerca de 3,08 miligramas por grama do sachê do marcador Hederacosídeo C. Então, muito utilizado ali como agente mucolítico, agente expectorante. Com outros componentes ativos de drogas vegetais, nós temos com ação diurética, saponinas com ação diurética, como as plantas do gênero Smilax, conhecidas aí como salsaparrilhas popularmente, a Hemiaria glabra, a Betula pêndula e a Equisetum arvense. Em termos de análise para verificação de drogas vegetais contendo saponinas, né, a gente analisar drogas vegetais, a pesquisa de saponinas, né, em drogas vegetais, nós podemos usar algumas reações de caracterização. Inicialmente, aí, podemos caracterizar a presença de saponinas através do seu núcleo esteroidal ou triterpênico, com a reação de Lieberman-Burchard, não é? Porém, essas reações detectam tanto esteroides livres quanto heterosídeos esteroidais, ou tanto triterpenos livres como seus heterosídeos triterpênicos. Então, somente essa reação não possibilita, né, a caracterização de drogas vegetais contendo saponinas, porque ela caracteriza um núcleo, né, a parte lipofílica destas saponinas ou triterpenos, podendo identificá-las tanto na forma heterosídica, né, no caso as saponinas, como na forma livre, comumente os comuns aí, esteroides ou triterpenos. Então, uma análise preliminar, uma das análises mais utilizadas, né, para determinação de drogas vegetais contendo saponinas, são a avaliação das propriedades afrogênicas, hemolítica e ictiotóxica, né? Na propriedade afrogênica, uma das características das saponinas é a formação de espuma abundante e persistente a partir aí de decúbitos aquosos. Também existem outros ensaios na literatura de atividade hemolítica e também atividade, estudos mais antigos, atividade ictiotóxica, uma atividade avaliar a toxicidade frente a algumas espécies de peixes. A atividade hemolítica justifica-se aí na questão da interação ali, né, rompimento de membranas celulares, enfim, né, nesse caráter hidrofílico, lipofílico ali, né, tensoativo das saponinas, e a propriedade aforgênica é a mais ali utilizada, né, uma técnica barata e simples e extremamente eficiente para nós verificarmos através da presença de espuma abundante, ela em quantidade, e ela tem que ser persistente.
durar um certo período de tempo, né, estipulado ali pela farmacopeia brasileira. Então, a propriedade afrogênica é muito utilizada, é o principal método aí utilizado para a caracterização da classe, né, de saponinas. E ali métodos mais, digamos assim, precisos, né, cromatografia em camada delgada, comparativa, onde nós podemos utilizar ela com padrões de saponinas, enfim, cromatografia em fase gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência, através também tanto a cromatografia em fase gasosa como a cromatografia líquida de alta eficiência, nós podemos fazer a identificação a identificação química da saponina em comparação com padrões, ou então utilizarmos ali outros detectores, enfim, espectrometria de massas, né? Enfim, para nós avaliarmos, né, a saponina, e principalmente a comparação com padrões. Em termos de reações cromogênicas, exemplificando a reação de Lieberman-Bouchard, a reação envolvendo aí como reagentes anidride acético e ácido sulfúrico concentrado, onde nos núcleos esteroidais, nos esteroides, lembrando que essa reação ela vai dar positivo tanto para esteroides ou triterpenos livres, né, que aí não são as saponinas, quanto os heterosídeos de esteroides e de triterpenos, que aí sim são as saponinas. Então ele não é um teste afirmativo de saponinas, mas sim da presença de esteroides e triterpenos. Então recomenda-se fortemente a questão do teste, do ensaio de propriedade afrogênica ou determinação do índice de espuma para verificação da presença de saponinas, além de outros testes aí, cromatografia camada delgada, cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia em fase gasosa, conforme ali o tipo de saponina para determinação em comparação com padrões. Então, os esteroides desenvolvem uma coloração azul ou verde instável e os triterpenos uma coloração vermelha, rosa, púrpura ou violeta estável. Há necessidade de purificar previamente o material devido a interferentes, como por exemplo os fitoesteróides. Foi o que eu mencionei. Esse teste você tem que garantir que o positivo ele pode dar ali tanto esteroides quanto triterpenos livres. Um teste aí muito utilizado, indicado pela versão mais recente da Farmacopeia Brasileira, a 6ª edição, é a análise de drogas vegetais contendo saponinas, né? E aí a propriedade afrogênica e a determinação, né, do chamado índice de espuma. Como que é feito isso? Pesa-se 1 grama do material vegetal reduzido a pó fino, ali em tamiz de malha 180 micrômetros. Transfere-se esse material para um Erlen contendo 50 ml de água fervente. E aí, faça um decoto, né? Durante 30 minutos, uma extração por decocção, durante 30 minutos de 1 grama do material vegetal em pó fino em 50 ml de água fervente. Espera resfriar, filtra para balão volumétrico de 100 ml, completa o volume através do filtro com água destilada até 100 ml. Aí, separa-se uma série de 10 tubos de ensaio. Esses tubos de ensaio é importante que sigam essas dimensões, de 16 milímetros de diâmetro por 16 centímetros de altura. No tubo 1, você vai colocar 1 ml do decoto. No tubo 2, 2 ml. No tubo 3, 3 ml. No 4, 4 ml. No 5, 5 ml. E assim sucessivamente até o último tubo, o tubo 10, que nós teremos somente 10 ml do decoto. E aí teremos uma série de tubos com
concentrações crescentes, né, do decoto. O tubo 1, você vai colocar 1 ml do decoto e completar para 10 ml com água destilada, ou seja, 9 ml de água destilada. No tubo 2 ml do decoto e 8 ml de água destilada, completando para 10. E assim sucessivamente, de acordo com a numeração do tubo. Então, o tubo de 1 a 10 vão ter volumes crescentes, concentrações crescentes de saponina. Agita-se aí todos estes tubos, agitação vertical por 15 segundos, aí que dá em torno de 2 agitações por segundo no movimento pendular, 2 agitações por segundo durante 15 segundos. Agita-se desta forma pelo mesmo período de tempo todos os tubos devidamente tampados. Coloque-se esses tubos em uma estante de repouso por 15 minutos. Após 15 minutos, com o auxílio de régua, você considera a espuma para anotar espuma em 1 centímetro. O tubo que deu espuma acima a partir de 1 centímetro. Então, o índice de espuma é 1000 sobre A, onde A é o volume em ml do decoto usado para a preparação da diluição no tubo onde a espuma foi observada. Então, nós temos os tubos de 1 a 10. Se der, por exemplo, no tubo 4, né? O tubo 4, nós temos o quê? 4 ml do decoto. Então, o índice de espuma seria 1000 sobre 4, ou seja, de 250. Por exemplo, se no tubo 1 já der altura ali acima de 1 centímetro, a partir de 1 centímetro, né? Esse índice de espuma ele é igual ou maior a 1000. Então, ali há uma concentração muito grande de saponinas, então pode ser feita a diluição desse tubo para determinar o índice de espuma. Caso, por exemplo, só dê no tubo 10, então o índice de espuma seria 1000 sobre 10, que seria igual a 100 menor ou igual a 100. Então, um índice muito baixo ali. Um índice de espuma muito baixo, uma concentração extremamente baixa de saponinas. Uma outra análise com a utilização de padrões ali é de drogas vegetais, utilizando aí cromatografia em camada delgada, não é? Onde aí uma forma de preparo do extrato extraído daí da literatura do livro do Wagner e Blatt, né, Plant Drug Analysis, sua segunda edição de 2001. Os extratos são preparados através de 20 microlitros de extrato etanólico, ou seja, 2 gramas da planta para 10 ml de etanol 70%, uma extração sob refluxo por 10 minutos, com concentração a 50% do volume. A fase imóvel utilizada, clorofórmio, ácido acético glacial, metanol e água, nas proporções 60, 32, 12 e 8. Fase estacionária sílica gel, né? Fase estacionária polar, normal, com indicador de fluorescência 254 nanômetros. E aí o revelador utilizado, anisaldeído sulfúrico ou no B, uma outra placa, um revelador de sangue, onde aí é feito, né, diluído de sangue bovino fresco, né, 90 ml de sangue bovino fresco com 10 ml de citrato de sódio, onde utiliza essa característica ali hemolítica, né, a presença de manchas brancas ali das saponinas ali, tendo a sua atividade hemolítica. Ou então o anisaldeído aí revelando. Aí nós temos a amostra no padrão 1 aí, chamada T1-ecina, e nos demais plantas, raiz de polígala, raízes de smilax, raiz de panax ginseng, né? E a Aesculus hipocastano, as sementes, né? Na amostra 4.
Também nós podemos utilizar a cromatografia em fase gasosa ou, no caso mais recomendado ali entre a cromatografia de fase gasosa e a cromatografia de alta eficiência, considerando ali a presença de grupos polares, né? Nas saponinas, a necessidade de hidrólise prévia dessas saponinas para remoção desses grupos hidrofílicos, ficando somente um núcleo esteroidal, o triterpênico dessa saponina, e aí sim ele é realizado em análise. Então tem que ser feita hidrólise prévia ou então derivatizações aí desses grupos polares aí contendo hidroxilas, enfim, né? Dificultando a análise dessas substâncias aí através de cromatografia em fase gasosa. O método de escolha normalmente, quando a gente utiliza entre cromatografia fase gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência, é a CLAI ou HPLC, a cromatografia líquida de alta eficiência, uma técnica ali mais adequada, um método de escolha aí comparando-se, né? O método de escolha para análise de saponinas, comparando-se essas duas técnicas, cromatografia em fase gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência. Em termos de extração e isolamento, né, as saponinas podem ser extraídas com soluções aquosas, alcoólicas ou hidroalcoólicas, utilizando-se em processo de maceração, decocção ou percolação. Podem ser precipitados com acetona ou éter etílico a partir de extratos aquosos ou hidroalcoólicos, metanol, etanol. Partição também com solventes ou através de técnicas cromatográficas. Uma purificação é difícil das saponinas por se tratar de misturas altamente complexas. Em termos de cromatografias utilizadas, a Diaion HP20, a Cefadex LH20 por exclusão, colunas em sílica gel, fase normal, ou então fase reversa, colunas aí com C18. Em termos de um processo geral, ali, para extração e isolamento de saponinas, nós temos a extração no passo 1 com solvente hidroalcoólico. A gente evita emprego de calor para evitar a hidrólise, né? O intuito aí é o isolamento, né? A extração da saponina íntegra, né? Evitando-se aí a sua hidrólise, a perda do seu heterosídeo. Quebra do heterosídeo, eliminação do álcool, partição com solvente pouco polar, aí é uma remoção, né, de substâncias lipofílicas, depois uma partição na sequência com N-butanol para eliminação de açúcares livres, aminoácidos e ácidos orgânicos, e aí finalizando com a precipitação com adição de éter etílico ou acetona. Essa é uma técnica geral ali para uma extração e obtenção de uma fração rica em saponinas, podendo ser utilizadas na sequência técnicas cromatográficas diversas, conforme apresentamos. Exemplos de drogas vegetais contendo saponinas. A espécie Glycyrrhiza glabra, conhecida popularmente como pau doce ou alcaçuz, né? Pau doce porque é utilizada aí as suas raízes e aí a estrutura química da saponina, ela tem do núcleo, né, da saponina, ela parte utilizada as raízes, o marcador é o ácido glicerrisínico, derivado da droga vegetal são utilizados extratos ou tinturas. Indicações: expectorante, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais. Então ele tem ação tanto expectorante quanto uma ação cicatrizante, uma ação anti-inflamatória. A dose diária é de 60 a 200 miligramas do ácido glicerrisínico como expectorante e de 200 a 600 miligramas para o tratamento de úlceras gástricas e duodenais. Via de administração oral
e aí é uma venda do produto fitoterápico, medicamento fitoterápico, sem necessidade de prescrição médica, podendo aí então, né, ser indicado ali para o farmacêutico. Obviamente, não utilizar continuamente por mais de 6 semanas sem um acompanhamento médico, não resolvendo sintomas, o médico deverá ser consultado. Outra planta são a salsa-parrilha, da família Smilacaceae, a Smilax, mais especificamente a espécie Smilax glabra, é uma planta da América Central e México, muito utilizada pelos maias, pelo povo maia, as raízes utilizadas, os constituintes aí químicos principais, resinas, esteroides, amido e saponinas esteroidais, né? Como a salsa-parrilina, uma mistura que contém aí salsaponina e parilosídeo. A Smilax, a salsa-parrilha, ela tem como ação farmacológica diurética, depurativa, sudorífera, anti-inflamatória e quitônica, estimulante. Tem ação, usos, extratos aquosos, associações com outras plantas, espumantes de cerveja sem álcool. Muitas saponinas são utilizadas aí como agentes espumantes, tanto em cosméticos, produtos para higiene pessoal, como por exemplo sabonetes líquidos, shampoos, espumante aí também para bebidas, devido à baixa toxicidade das saponinas utilizadas pela via oral, né? Doces, sobremesas, sendo liberado pelo FDA e com controle de qualidade, né? A planta com monografia descrita na farmacopeia dos Estados Unidos. USP. Panax Ginseng, aí um dos best-sellers dos fitoterápicos, dos medicamentos fitoterápicos, né? Uma planta de origem asiática, aí vinda da China, Rússia, Coreia e Japão, sendo cultivada, muito cultivada, nos Estados Unidos e Canadá, parte utilizadas raízes, emprego aí há mais de 3.000 anos. Os principais constituintes são saponinas triterpênicas, os ginsenosídeos e panaxosídeos, aí um constituinte total da planta aí de saponinas de 0,5% a 3%, conforme as condições de cultivo e coleta. A padronização são os ginsenosídeos totais, aí representados como RB1 ou RG1. O derivado, são utilizados derivados da droga vegetal, extratos e tinturas. Indicação do Panax ginseng, do famoso ginseng coreano, não é? É a chamada fadiga física e mental, né, para aqueles tratamento de estágios de fadiga, tanto física e mental, cansaço físico e mental, chamado popularmente como adaptógeno, né, o termo técnico, melhor dizendo, adaptógeno. A dose diária é de 5 a 30 miligramas de ginsenosídeos totais, aí, o RB1 e RG1, utilizado por administração oral, além de várias outras saponinas aí já isoladas, reportadas no Panax ginseng aí com essa atividade adaptógena, né, tratamento aí de cansaços, estágios de cansaço físico e mental. Exemplos de drogas vegetais aí outras contendo saponinas, nós temos a Dioscorrea, as plantas do gênero Dioscorrea, inhame, cará, né, o inhame, a origem na América Central, a parte utilizada as raízes aí, não é? Muito utilizada aí como um alimento, né? Uma fonte de carboidratos aí por esses povos, né? O constituinte principal saponina para a produção de esteroides, conforme nós mostramos anteriormente. Outra planta aí é o chamado ginseng brasileiro,
Não é o Panax ginseng, uma outra espécie, um outro gênero, a planta do gênero Fáfia, a Fáfia paniculata, né? Já outra família botânica, no caso da Fáfia, a família Amarantaceae, né? A parte utilizada são as raízes, os constituintes são saponinas tanto triterpênicas quanto esteroidais, e aí o uso em relação ao ginseng tradicional, o Panax ginseng, o ginseng coreano, como adaptógeno, tônico, estimulante. As indicações terapêuticas ainda não foram completamente comprovadas. É uma planta aí que nós temos estudos aí, né? Caminhando aí com diversas saponinas, principalmente saponinas ali esteroidais ali com essa ação estimulante. Mas mais estudos são necessários. Outra planta é a Aesculus hipocastano, da família Sapindaceae, a conhecida popularmente como castanha da Índia, onde nós utilizamos as suas sementes. O marcador é a icina. Indicações, fragilidade capilar, né? Via de administração oral, e aí a restrição de uso ou venda sem necessidade de prescrição médica, a estrutura química da ecina. Outra planta, a centela asiática, a centela, utilizada as partes aéreas, o marcador são derivados triterpênicos, são populares expressos em asiáticos ídeos, são utilizados extratos dessa planta, utilizada para insuficiência venosa dos membros inferiores, né? A dose diária de 6,6 a 13,6 miligramas de derivados triterpênicos totais de asiáticosídeo, uso também oral, né? A administração das saponinas recomendada é a administração oral. Outra espécie são as raízes da Políniga senega, a polígala, da família Polygalaceae. São utilizadas suas raízes, também padronização dos marcadores saponinas triterpênicas, utilizados aí derivados da droga vegetal, extratos, tinturas, utilização em caso de bronquite crônica, faringite, dose diária de 18 a 33 miligramas de saponinas triterpênicas via de administração oral. Lembrando aí que muitas substâncias de núcleo triterpênico, e aí incluindo saponinas triterpênicas, apresentam notadamente uma ação anti-inflamatória, né? Daí o uso, né, em caso de processos inflamatórios, como no caso aí nós temos faringite e bronquite crônica. Aí algumas saponinas, né, isoladas, as saponinas triterpênicas, onde nós vemos aí os 5 anéis do núcleo triterpênico da Polygala senega. Outra espécie vegetal riquíssima em saponinas é a Quilaea saponaria molínea, da família Rosaceae, né? Onde as folhas, as partes aéreas, principalmente as folhas, a partir das suas folhas são extraídas saponinas. É uma planta encontrada no Chile, Peru e Bolívia, onde foram relatadas mais de 50 saponinas nas suas partes aéreas. É uma das principais fontes de saponinas industrializadas. As saponinas é utilizado como estabilizante de suspensão na indústria farmacêutica, agente espumante na indústria alimentícia, cosmética também, alimentícia aí, bebidas, cervejas sem álcool, enfim, e também na indústria farmacêutica. Apresentou interessantes resultados de pesquisa em vivo e in vitro, ação hipocolesterolêmica, imunopotenciadora para vacinas, a saponina extraída da Quilaea saponaria QS21, muito utilizado como adjuvante imunológico em vacinas, e um adjuvante, um imunoestimulador de uma maneira geral para via oral e intradérmica, estimuladora da absorção também aí devido a esse
a atenção dos senhores e senhoras e estou à disposição ali para dúvidas, enfim, bater um papo, podem entrar em contato comigo através do e-mail, né? E continue assistindo e prestigiando o nosso canal Plantástico, onde nós discutimos assuntos aí das plantas medicinais, farmacognosia, assuntos de ecologia, meio ambiente, sustentabilidade. Um forte abraço, cuidem-se e até a próxima.